Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. A minha convidada de hoje é talentosíssima, linda, anda encantando todo mundo com a sua interpretação diferenciada, emocionante de compositores clássicos e acaba de lançar o seu terceiro CD, Juliana D'Agostini e Emanuele Baldini. Então apresento para você com o maior prazer, Juliana D'Agostini. Prazer, minha linda. Prazer estar aqui com você, Muito bom estar com você, viu? Como é que começou o piano na tua vida? Foi pelos seus pais? Porque normalmente os pais colocam os filhos para aprender um instrumento, uma coisa assim, foi isso? Foi mais ou menos isso. A minha avó sempre gostou de música. Tinha um piano de armário na casa dela. Com 5 anos, passava sempre o caminhão vendendo gás, tocando por Elise. E daí eu sentei no piano e toquei. Comecei a tocar. É de mesmo? ouvido. É. Minha avó viu e falou, essa menina tem que começar a ter aula. Mas essa foi a primeira vez que você pegou e já saiu tocando o que estava tocando lá fora. Lógico que eu fui identificando as notas, eu não lembro, mas de ouvido eu tocava a musiquinha do gás. E me apaixonei pelo piano, o piano se tornou meu melhor amigo. Então você tem um ouvido absoluto. Tenho. Põe uma música aqui, você toca. Brinco de tocar. Se eu coloco uma música, meus amigos falam, toca agora essa música, eu brinco, vou lá e toco. E daí, como foi essa trajetória depois? Você entrou na aula? E... comecei a dar recital, cada vez para salas maiores. Uhum. Eu era alienada ao mundo da música, porque eu tocava em casa, dava os meus concertos, mas eu não convivia com músicos. Eu fui ter uma convivência maior com músicos quando eu, com 17 anos, entrei na faculdade de música na USP. E daí você já tinha certeza que era isso que você queria? Sempre tive certeza que era isso, que era a única coisa que eu gostava. Quando eu entrei na USP, eu soube mesmo o que era o mundo da música, estar numa orquestra, conviver com outros músicos. Eu sempre fui muito hiperativa, sempre fui muito apressada. Então, eu percebi que eu precisava estudar fora para ter um nome. Eu queria muito ter um nome. Você acha que ainda existe muito isso? Você precisa primeiro ter uma imagem fora boa para ter uma imagem dentro boa? A questão não é de imagem. A questão é que você só aprende na vida. A gente só aprende com o sofrimento. Então você acha que mais em termos de vida do que em termos de aprendizado da música? Em termos de vida, em termos de maturidade, em termos de aprendizado também. Ter contato, ter outras referências, ter contato com outros pianistas, outras escolas. Quando você vê que você não tem dinheiro, que de repente você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você conseguiu, que é uma bolsa em uma escola renomada. Você ficou em dúvida se você ficava ou voltava? Eu não fiquei em dúvida. Chegou um momento que eu falei assim, gente, acabou o dinheiro, e agora? Isso foi o mais difícil? Foi nessa foi trajetória difícil. Aí? Ou não? E foi aí que eu comecei a trabalhar como modelo. Mas fora. você nunca tinha trabalhado como modelo? Nunca tinha trabalhado e não gostava. Eu sou muito mais emoção do que uma imagem. Existe um estereótipo de profissões, né? Você vê um médico, um engenheiro, uma pianista clássica, você tem uma imagem da pessoa. E aí, conhecendo você, né? Se eu olho, eu vou falar, é uma modelo. E de repente uma pianista clássica. Aí você vê a pessoa ali numa... E fora que você, além de ser uma mulher super bonita, moderna, é irreverente. É uma coisa antagônica ali com a imagem que a gente tem de pianista. Pois é, porque o que acontece com o pianista é que nós somos obrigados a estudar muito. É ruim porque você não desenvolve a comunicação. E como artista, você precisa ser comunicativo. É antagônico. E por isso que é uma carreira muito difícil. Porque se o artista é uma pessoa expressiva, comunicativa, como que você tem que passar tanto tempo fechado em uma sala? Mas você tem os dois lados, né? Você é bem comunicativa. Mas é por causa disso que eu falei, que eu sou hiperativa, que eu sou acelerada, eu não paro quieta. Então é uma coisa da minha personalidade. E aí a carreira de modelo fora acabou te salvando, né? Porque eu era obrigada a sair, a conhecer outras pessoas, a ter jogo de cintura, a saber dialogar com outras tribos. Mas também te deu dinheiro, né? Para poder manter o seu estudo. Me deu dinheiro para eu manter os meus estudos enquanto eu precisei. Mas eu sempre falava, não vejo a hora de chegar aqui. Chegue o dia onde eu consiga pagar as minhas contas com a minha música. E há quanto tempo isso aconteceu? Quando foi que você se viu como uma profissional? Eu comecei a ter mais visibilidade como artista. A Juliana D'Agostini se tornou uma marca com o meu primeiro disco. Que foi esse aqui?
Isso. Juliana D'Agostini? Foi meu primeiro disco, um disco solo, Uhum. que eu lancei em 2010. Com um disco, eu tô na mídia por um ano. Uhum. Tem interesse, tem procura por concerto. Então, é um cartão de visita que te mantém lá se você tá lá nos holofotes por muito tempo. Uhum. Quando eu percebi isso, eu logo fui batalhando patrocínio, etc. Gravadora. A partir desse primeiro disco. A partir desse primeiro disco. Que as obras são... Chopin e Liszt. Chopin e Liszt. Era o seu momento? Como é que é? Era o meu momento Chopin e Liszt. Era uma época que eu tava gostando muito de estudar os compositores românticos. E Chopin e Liszt, eles eram pianistas. Uhum. Então, as obras deles para piano são maravilhosas. É a sua época mais romântica? Essa em 2010? Essa eu tava muito romântica. Apaixonada? Eu tô sempre apaixonada, na verdade. Uma coisa que eu sempre digo é que o ser humano precisa de amor. O que faz sentido na nossa vida sem amor? O que a música é pra você? Ela é fundamental. Ela é o ar que eu respiro. Fala assim, Juliana, hoje você não vai tocar piano. Eu não tenho o que fazer. Não existe felicidade pra mim sem música. Olha. E aí surgiu o segundo CD, que foi quando eu percebi isso, que finalmente eu estava tendo um espaço como artista, daí eu encontrei o Catalin, que nós já tínhamos tocado em séries internacionais de concerto. O Catalin é o maior contrabaixista do mundo. Ele veio me dar parabéns. Juliana, tô te vendo em notícias. E o meio erudito não tem isso. O artista clássico, ele se preocupa apenas em tocar bem. Ele não se preocupa com divulgação, com assessoria de imprensa, com gravador, porque nem dá tempo. Uhum. E foi isso que a carreira de modelo me trouxe. Essa visão empresarial da coisa. Sim, super importante. Né? E quando ele me viu em tantas notícias tão jovem, eu falei assim, então vamos gravar o próximo. Mas aí você foi falar com ele? Cheguei agressivamente, do meu jeito de ser. Cheguei, aí, Catalina, então vamos gravar o próximo? Quando lançou, teve muita imprensa, muita procura também, novamente. E eu estava em outro concerto, encontrei o Emanuele, ele veio e falou, Juliana, parabéns, tenho lido notícias. Eu falei assim, e agora? Vamos agora é você. Próximo. E ele topou. E eu vou dizer uma coisa, não tem preço estar no palco com pessoas tão respeitadas, tão talentosas. Para mim é uma honra, é uma responsabilidade muito grande. É muito emocionante, né? Tem que controlar a emoção e saber que você tem que estar lá, você está do lado de uma pessoa consagrada, de uma pessoa super renomada que estão há alguns anos na minha frente. E esse repertório aqui, o que a gente tem nele? Como o Emanuele é italiano, nós optamos por fazer uma sonata italiana, uma sonata brasileira. E uma sonata que era meu sonho gravar, desde que eu ouvi pela primeira vez quando eu era criança, que é a sonata de César Franck, que é uma das músicas mais difíceis para músicas de câmara. Uma coisa que eu percebo em você, né, nos seus concertos, é que as músicas dos compositores, você sempre escolhe músicas, não sei se a tua equipe, sempre músicas menos tocadas, menos conhecidas, e isso também faz de você uma artista diferente, né, com uma outra proposta. É real isso ou é imaginação minha? Eu tento fugir do óbvio. E eu penso que toda música, as pessoas vão gostar da sua música, independente se ela for uma música mais conhecida. Porque, por exemplo, um Noturno de Chopin, todo mundo conhece. Fantasia Improviso de Chopin, todo mundo conhece. São músicas muito conhecidas. Agora, se você conseguir tocar aquilo de uma forma clara, as pessoas vão gostar daquele compositor, por mais que ele não seja tão tocado. Então, Juliana, acabei de ir ao seu concerto mais uma vez, que eu, graças a Deus, estou sempre presente, é uma coisa imperdível, viu, gente? Eu queria mostrar o que as pessoas comentaram de você depois do concerto. Vamos ver? Vamos ver. Para a gente é muito importante estar participando desse tipo de evento, porque a gente está sempre vinculado à música clássica, à música erudita. Parece que você está degustando alguns dos melhores vinhos do mundo. Talvez um champanhe maravilhoso. Bom, parabéns, Juliana.
O teu show foi fantástica. Você está convidada, sem dúvida nenhuma. O Consulado da Bolívia está esperando você no Salar de Uyuni, no maior sal do mundo. Ela é muito bonita, angelical, ela é muito feminina, a música clássica é maravilhosa e ela representa muito bem a marca. Para mim é muito emocionante ver, porque é um trabalho que eu coloco o meu coração. E o resultado que eu busco é justamente isso, é trazer o coração das pessoas. Mas você consegue sentir isso enquanto você tá lá? Eu tive a impressão que sim. É muito engraçado que quando eu tô no palco, eu não sinto que eu tô sozinha. Tem um lado espiritual muito forte. Eu sempre entro e falo, meu Deus, me acompanhe mais esse concerto. Muitas vezes eu tô tocando e durante o concerto eu choro. Lógico que ninguém percebe. Mas eu percebi. Você percebeu. Tava bem perto. Poucas pessoas percebem. Mas eu realmente me emociono. E pra mim ver que quem tava na plateia sentiu isso, essa emoção, e eu escuto o silêncio e apenas a minha música, eu sei que as pessoas estão concentradas, então eu sei que eu tô fazendo meu trabalho bem feito. Precisa muita concentração mesmo, né? É, muita concentração. É concentração, porque um dedinho que sai do lugar já estraga. Uma coisa que você pensa, de repente, ai, será que meu cabelo tá bom? Acabou, então, né? Não existem serás, não existe pensamento nenhum. Tem que pensar só na música. Pude observar mais ainda, né? O quanto de emoção você passa para quem tá ali te assistindo, e fiquei pensando, por que algumas pessoas passam mais emoção que outras, alguns intérpretes passam mais emoção que outros com a mesma música? Eu queria que você me respondesse isso. Então, Maura, além de ser uma questão de maturidade, eu costumo comparar as minhas gravações de concertos. Às vezes eu toco a mesma obra quando eu tinha 17 anos e hoje que eu tenho 26 anos. Totalmente diferente. Então tem a questão da maturidade e a questão de você desenvolver uma técnica para você ser mais expressivo. É muito comum os pianistas chegarem e falar, para você falarem assim, você tem que tocar de uma forma mais romântica. Mas daí você diz, mas como eu vou fazer mais romântico? É difícil traduzir o que você sente, né? Não tem, então existe, o toque, a forma com que você utiliza o pulso, a forma com que você utiliza o pedal. São várias técnicas que fazem você ter aquele som mais refinado, aquele acabamento, às vezes mais agressivo, às vezes mais romântico, às vezes mais doce. Mas você falou de técnica e falou duas coisas que eu quero comentar, né? Do amadurecimento. Tem gente muito mais velha que você que não toca com a mesma sensibilidade, né? Tem muito mais tempo. Mas não quer dizer, em questão de tempo, comparar você com pessoas que têm muito mais idade até. E daí você falou uma coisa de técnica, né? Que a técnica, você usa determinada técnica para aquilo ficar mais bonito. E não seria também mais emoção, mais que a pessoa tem mais daquela emoção para dar, ou mais vontade do que outras? Também. E tem também a questão do momento, do palco, porque existem grandes pianistas que não lidam muito bem com o palco. Eu nunca tive dificuldade de enfrentar o público, aliás, eu sempre gostei de estar no palco. E isso vai interferir também. Se você, de repente, chega no palco e você trava, pode acontecer. Tem pianista que fica muito nervoso, que prefere ter uma carreira com menos exposição. Então, são várias coisas que interferem. Você tem que estar confortável quando você está tocando e pensar, quando eu estou tocando, eu penso só em sentimento. Eu deixo fluir, penso só em passar um sentimento com a minha música. Eu esqueço toda a técnica que tem por trás. E passa realmente muito sentimento. Agora, quando você decide, eu vou pegar essa obra, eu vou trabalhar nessa música, e você vai fazer então um arranjo teu, né? Quais são os cuidados que você costuma ter com essa transferência, né? Você empresta a obra do compositor e coloca a tua alma ali. Com o que você se preocupa? Quando a gente elabora uma interpretação de uma peça, nunca podemos esquecer de fazer o que o compositor tinha vontade. Eu presto muita atenção com relação ao estilo, ao período. Não adianta querer tocar Bach do mesmo jeito que tocamos Beethoven, principalmente porque Bach, na época de Bach, o piano não existia, ele compunha para cravo. Então não podemos esquecer dos fatores históricos. Daí quando você decide tal música, você dirige essa harmonia, esse arranjo, ou você tem um maestro, tem um professor que te acompanha e vocês vão chegando num acordo? Eu elaboro minha interpretação
Vai muito pelo bom senso também. Eu vou muito pelo meu sentimento, pelo que eu sinto. Eu escuto outras gravações de grandes pianistas. Eu vejo o que cada um tem de mais interessante. Mas eu tenho também um professor que me escuta. Ele é uma pessoa que tem paciência de sentar do meu lado, pegar na minha mão, falar, Juliana, vamos chegar nesse som dessa forma, faz esse movimento de braço. É uma pessoa que tá lá acompanhando passo a passo e que tá do meu lado até segundos antes de eu entrar no palco. Então ele tem toda a bagagem, toda a experiência dele e ele passa também uma segurança que é fundamental. Quanto tempo do seu dia você dedica para treinar, para música? De 6 a 8 horas por dia. Todos os dias? Todos os dias. E o que você tem que abrir mão? Assim, porque na verdade quando você está fazendo uma coisa que você gosta, não diria que abrir mão porque você está fazendo o que você mais gosta, né? Mas tem que deixar alguma coisa de lado. Então, eu comparo a vida de quem trabalha em um escritório. Quem trabalha em um escritório passa 8 horas por dia no trabalho. Então, a única diferença é que eu passo 8 horas por dia no piano. Abrir mão, eu não diria abrir mão, mas eu tomo cuidados, por exemplo. Eu tomo muito cuidado com as minhas mãos. Eu não faço esportes que possam machucar os meus dedos. Então, tá no seguro? Não tá no seguro, não? porque eu não quero nem pensar em um dia ter algum problema com as mãos. Lógico. Então, eu tomo os meus cuidados, tomo muito cuidado com memória, porque eu dependo da memória. Eu tô no palco, sem partitura. Você gosta de ensaiar mais, de treinar, quando você tá mais triste ou quando você tá mais feliz? O que te inspira mais? As duas situações inspiram, porque, na verdade, quando eu, às vezes, tenho uma época de muita reunião, porque tem muita gente envolvida, tem gravadora, tem agência, a minha assessoria de imprensa, tem a minha agência, as pessoas que cuidam dos meus projetos, é muita gente envolvida. Às vezes eu tenho que passar uns 3 dias só em reunião, então eu me deprime ficar longe do piano. Se eu passo 3 dias sem piano, daí eu fico deprimida. Infelizmente não é só o lado artista, né? Você tem que lidar com o lado empresário também, porque senão não anda, uma coisa precisa da outra, né? Tem que lidar com tudo, apesar de eu ter pessoas fundamentais hoje, por exemplo, eu tenho Deise Mireia, Comunicações Estratégicas, que trabalha muito bem comigo e que eu confio muito nela. Ela e a minha assessoria de imprensa, elas trabalham, eu posso entregar tudo na mão delas que eu vou ter um bom resultado. Então, de certa forma, você tá tranquila, né? Tô tranquila, mas mesmo assim eu acompanho tudo. Elas mandam todos os e-mails comigo em cópia. E eu gosto de, no fim do dia, dar uma olhada no que tá acontecendo. Acompanhar de perto, né? Mas você não sente, assim, num dia que você tá triste? Porque eu, por exemplo, tocava piano e se eu tivesse triste, não rolava, não dava pra tocar. Então, não é uma coisa, eu não sou artista, né? Não sou pianista. Mas não conseguia. Então, eu não sei como é que funciona isso. Tem gente que é o contrário, né? Pois é, comigo, quando eu tô triste, eu sento no piano e aquilo me dá um conforto. Mas aquilo me completa de uma forma que, quando eu termino, eu vejo que eu consegui o resultado que eu queria para aquele dia, para aquele momento, eu fico feliz. Você interpreta muitos compositores. E qual deles você se identifica mais? Depende do momento da minha vida. No momento agora, quem é? No momento eu tô me dedicando bastante a Rachmaninoff, que já é o meu próximo CD. Eu tô preparando o repertório inteiro. E tô também muito dedicada a Ekel Tavares, que é um compositor brasileiro. Então, é esse o momento que eu tô hoje. Mas se você pudesse, assim, definir com uma palavra, bem resumidamente, o que significa cada um deles, ou qual a principal característica? Olha, eu vou dizer dos compositores que eu mais toco. Mozart, a palavra para ele é alegria. A música de Mozart é muito alegre, ele era uma pessoa muito alegre. Na transição do classicismo para o romantismo tem Beethoven. Beethoven, eu já diria que ele era mais contestador, revoltado. Isso tudo pode se identificar na música deles. Cada um mostra a sua principal característica. A gente percebe na música. A gente percebe isso é bonito, música, né? É o máximo. Indo para o romantismo, temos Chopin. A principal característica é o lirismo dele. Liszt, brilho. Ele gostava do show, ele era um showman. Ele tinha dedos rápidos, ágeis, então as músicas dele têm muito dedo, são muito brilhantes mesmo. Entre o romantismo e o modernismo, temos o Rachmaninoff. Ele é intenso, a música dele tem muita entrega. E a história da vida dele é um drama e é uma história maravilhosa. E o que as pessoas mais pedem
normalmente, porque nem sempre quem vai assistir sabe que você já tem um repertório pronto, certo? Não é uma coisa que, vai mais uma e agora você vai lá e toca, né? Diferente de um pianista popular que tá ali tocando e todo mundo, agora toca essa, que pode acontecer. Mas normalmente as pessoas querem ouvir o que, assim, que não pode faltar em algum show. Algum show não, é um concerto. Fantasia e Improviso de Chopin. Pedem bastante, que inclusive tem um clipe que eu gravei lá em Nova York, dirigido por um diretor italiano, onde eu toco no ar com uma roupa, o cabelo bem armado, como se eu estivesse num hospício, porque o que ele queria mostrar, a ideia era mostrar que o palco, que é a parte bonita, a parte glamurosa da coisa, não é a vida do artista. O palco são minutos, porque a sua vida é aquela vida de loucura e de muita entrega, como se você estivesse mesmo no hospício tocando. A ideia dele era essa. Ficou lindíssimo. Maravilhoso. Parabéns para quem produziu. E para quem fez também, que está aqui, né? Agora, uma outra questão. Eu acho que aqui no Brasil, agora começa esse movimento de valorizar mais a cultura, inclusive de ter aulas de música nas escolas. Essa coisa está mais divulgada, mais trabalhada, tem mais um incentivo à cultura mesmo. Mas eu acho que há bem pouco tempo atrás, talvez quem trabalha com a música clássica tenha em algum momento pensado que um caminho mais fácil de se popularizar seria, em vez de clássico, tocando, uma vez que você tem o dom, tocar a música popular. Alguma vez te ocorreu isso? Ou você sempre acreditou que você poderia, uma hora, ser popular com a música clássica? Eu sempre acreditei que eu ia conseguir ir longe com a música clássica. E eu nunca quis mudar o meu produto. Eu sempre fui muito perseverante. Poderia ser mais difícil, que exige mais estudo, que o mercado é um mercado muito competitivo. Ou talvez tivesse que ir para o exterior para fazer mais sucesso. Com certeza. Mas eu sempre acreditei que era com a música clássica que eu ia conseguir ter a minha carreira, que eu ia conseguir fazer a minha vida. Ficar popular com o clássico, né? Que é isso que está acontecendo com você. E eu achei muito bonito porque eu vi um último trabalho teu, um clipe, que mostra essa coisa eclética e como é possível poder mostrar um trabalho totalmente popular com um trabalho totalmente clássico, que é o clipe que você fez com o Projota. Projota. Ele é um grande artista. Quando surgiu esse projeto, chamado Tribos, me falaram para eu pensar em uma tribo para chamar, para estar comigo nesse clipe. Eu acho que toda manifestação artística é válida e tem um público. Sim. O rapper, ele é um poeta. Quando o Projota sentou na sala da minha casa, ele escutou umas 3 músicas e ele se identificou com Rachmaninoff, porque ele queria alguma coisa forte, uma música forte, marcante. Eu tinha na minha frente um artista genial, que fez uma letra maravilhosa, que passou a mensagem que a gente queria. Passa uma mensagem bem bacana, né? Passa. E a gente vai mostrar agora pra você, vamos lá. Por favor, sem repressão, nem depressão. Em regressão, segue meu povo a cada ano novo, sem exceção. O excesso de egocentrismo acessa o seu organismo, avesso à sua vontade, o hipnotismo rouba a sua atenção. Preste atenção ao que diz o seu coração. A vida é música, me ajude a fazer a canção. Leve o joelho ao chão, quebre o espelho então. Azar mundano, humano, não muda meu plano, não assa meu pão. Achei essa ideia maravilhosa, ficou perfeito vocês, assim. Ficou o máximo. Ficou super importante. E até eu estava assistindo esse clipe, né, em casa, e eu tô com um pintor em casa que não teve, uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar. E aí ele veio lá de longe me vendo escutar aquilo no computador e falou: desculpe, dona Maura, mas essa é a música que eu mais gosto. Para mim, música é isso. É esse piano que a senhora tá ouvindo. Então eu pus você lá e falei: olha, além do piano, olha quem está tocando esse piano, olha que coisa, que combinação maravilhosa. Então é legal você ver isso, né? Que o Brasil está tendendo ao reconhecimento da música clássica. A música clássica está em plena ascensão. E esse clipe é um exemplo disso, de poder levar para todo mundo, talvez pessoas que não tivessem tido a oportunidade de presenciar ali um espetáculo, um concerto, e tá ali, né? Você levou
Até foi lá. Foi o máximo. As pessoas de lá foram muito receptivas, todo mundo ajudou, foi o máximo, eu adorei. Agora, Juliana, a gente tem um depoimento de uma pessoa muito importante que conhece muito, né, o trabalho da música clássica em geral e que se apaixonou pelo seu trabalho. Vamos ver lá? Uma surpresa para você. Eu sou austríaco, do Salzburg, cidade do Mozart. E essa semana eu fui num concerto Juliana D'Agostini. Eu preciso falar para vocês, esse foi maravilhoso. Essa mulher, fora ela é bonita, ela é um talento enorme. E acho que ela vai ser um sucesso enorme. Eu quero falar para ela parabéns. E eu espero você vai tocar em Salzburg, no Salzburg Music Festival. E parabéns para si, para essa mulher. Nossa, para mim, ver esse depoimento do Johann é muito importante. Eu fico muito contente. Ele nasceu com a música clássica no sangue mesmo. Então, ver que uma pessoa que conhece desde tão jovem reconhece o meu trabalho assim, não tem preço. É muito bom. Eu fico muito feliz de ver uma artista realizada, uma pianista clássica que está se realizando no país dela, né? Partindo daqui para o mundo, que eu sei que você está cheia de projetos esse ano aí, muitos concertos no exterior, a gente não é, eu não tenho nem tempo aqui de citar, mas você fica sabendo no seu site, né, Juliana? Isso, tá tudo no meu site, www.julianadagostini.com.br. Daí dá para acompanhar o seu trabalho, onde você vai estar. Minha agenda, entrevistas, tem tudo. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber o que falta para você? Quais são os seus sonhos? O que você almeja daqui para frente? Muita música, porque daí o resto vai encaixando. Se eu estiver tocando, as oportunidades aparecem. E como aparecem? Graças a Deus. Olha, agora eu tenho um presente pra você da Copenhagen. Tem tudo a ver com você, tudo né? Tudo a ver comigo. Chocolate Copenhagen, tem tudo a ver com música clássica, Sim, né? É doce, tudo né? Tudo a ver, obrigada. Ó, esse é teu, copenhagen.com.br. Você encontra os melhores chocolates. Você sabe disso, né? É só entrar no site, escolher o que você quer, correr para uma loja. Ju, muito obrigada, muito sucesso para você. Eu sou uma privilegiada de poder acompanhar o teu sucesso, de poder estar nos concertos. Então, cada vez mais música. Cada vez mais música e chocolate. Ah, também. Beijão para você, Beijão, viu? Obrigada. Beijo para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.